O berço renascimento cultural tem início na Península Itálica e se expande para toda a Europa. As transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas no final da Idade Média tiveram influência na origem do Renascimento. Entre essas transformações podemos citar a origem da burguesia, renascimento urbano e comercial, e êxodo rural e a transição do feudalismo para o capitalismo. Do ponto de vista político, os principais aspectos ligados ao surgimento do Renascimento é a formação das monarquias nacionais. Já no campo religioso, foi o momento de enfraquecimento da Igreja Católica, com o crescimento da razão em superação à fé. Bom, o Renascimento teve sua origem na Itália, mas precisa na cidade de Florença, já que, naquele tempo, era considerado um polo político, econômico e cultural, devido à riqueza que tinha para investir na produção de obras de arte durante os séculos XIV e XVI, mais tarde se expandindo por toda a Europa. Podemos dizer que o que mais marcou esse período foi a passagem do feudalismo para o capitalismo. Com o aumento dos preços, muitos de nós passou por bastante sofrimento, enquanto outros passaram a se constituir na burguesia, que ficava cada vez mais poderosa. Eles patrocinavam a camada artística da sociedade em busca de prestígio. Já a igreja enfraqueceu, e começamos a pensar mais em nós mesmos, anos depois sendo conhecido como antropocentrismo. Para tornar mais fácil sua compreensão, no Renascimento existem as fases, que se dividem em 300, 400 e 500, respectivamente os séculos XIV, XV e XVI. Vamos lá que eu vou te explicar direitinho. O 300 foi a primeira fase do Renascimento, conhecida pela produção de artes maiores, tecidos estrangeiros, câmbio, lanceria, etc., e artes menores, as artes dos pescadores, sapateiros, padeiros, enfim. Nessa fase se destacam 3 artistas, Dante Alighieri, Giotto di Bondone e Giovanni Boccaccio, que tentaram romper os antigos padrões medievais em suas obras. O estilo gótico italiano, a preferência pelos temas religiosos e o uso da cor azul e folhas de ouro no fundo das pinturas para representar o Deus foram alguns dos principais destaques presentes nas obras. 400. Fazem que o humanismo amadureceu e se espalhe em toda a Europa. Representou também o auge do movimento artístico na Itália. Os artistas destacados foram Massaico, Sandro Botticelli e Leonardo da Vinci. Mesmo com a presença da religião entre os temas das obras, os artistas apresentavam referências à mitologia, além de alguns assuntos pagãos da cultura greco-romana. Por último, o 500, o período em que o estilo renascentista se consolidou em outros países, como Portugal, Espanha, França e Alemanha, além do destaque na Itália. Nessa época, os artistas começaram a se distanciar dos temas religiosos e arriscando misturá-lo com aspectos profanos. Como artistas, podemos citar Nicolau Maquiavel e Michelangelo. Também foi a era da fundação das primeiras academias de arte, entre elas a Academia das Artes do Desenho, em Florença, e a Academia de São Lucas, em Roma. Infelizmente, assim como todo o período, várias guerras ocorreram. Dentre elas estão a invasão muçulmana da Península Ibérica, a conquista nórmanda, as cruzadas da primeira à nona, a invasão mongol da Rússia, a invasão mongol da Europa, a anarquia, que foi a Guerra Civil Inglesa, a Guerra da Barba, Guerra da Independência Escocesa, Guerra dos 100 Anos, Guerras Hussitas, Guerras dos 13 Anos e Guerras das Rosas. Muita guerra, não acha? A seguir, você agora vai aprender sobre as características desse período. Dentre as características do renascimento cultural, vale a pena ressaltar o humanismo, o racionalismo e o cienticismo. O humanismo relatava a independência religiosa e o homem como centro dos pensamentos. O racionalismo acreditava na razão para desvendar o mundo. O cienticismo entendia da ciência como superior e necessária para a compreensão do universo. Se também citar o individualismo, onde o ser individual é mais importante que o coletivo, o universalismo, que originou escolas, universidades e a inclusão de matérias como a filosofia e o português, e o antropocentrismo, onde acreditava no homem como centro do universo. Assim, valorizava sua capacidade. Por fim, a Antiguidade Clássica marcava o rompimento com o período medieval, destacando a arte e a cultura como seus principais preceitos. Em 1428, aconteceu a primeira caça às bruxas na Europa, na Suíça, em que morreram 367 pessoas e durou 8 anos. A maior caça às bruxas da Europa aconteceu na Alemanha, entre 1626 e 1631,
que foram condenados no total de 900 pessoas. Na fogueira, algumas tiveram a sorte de ter sido decapitadas antes. Essa caça às bruxas não discriminava as pessoas. Todas as idades, gêneros e classes foram mortas durante esse julgamento. Havia maneiras de identificar a bruxa de acordo com os caçadores da época. Um desses sinais era se a pessoa tinha qualquer marca na pele, como manchas da idade ou marca de nascença. Eram vistos estes como a marca do diabo. Havia outro método para identificar a bruxa. Era espetado alfinete sobre sua pele. Se não sangrasse, era um sinal claro que estava sob o controle do diabo. Caça às bruxas na Europa foram bons exemplos de abuso de poder localizado. Houve muitos incidentes de julgamentos de bruxas na Europa. Ocorreram sob a jurisdição das autoridades das aldeias, onde a justiça foi aplicada por juízes e padres locais. Alemanha, França, Suíça, Bélgica e Holanda viraram o maior número de processos por feitiçaria. Os católicos, como Itália, Espanha e Portugal, tiveram menos processos e muito menos execuções de bruxas. Esses países estavam mais interessados na perseguição de heresia não relacionada à feitiçaria. Pintores do Renascimento. Leonardo da Vinci. Foi um pintor italiano e um gênio em várias áreas como engenharia. Seu primeiro trabalho importante da Vinci foi uma parte da tela O Batimento de Cristo. Vertólio. Conhece-se apenas 12 telas. Muitas obras se perderam ou ficaram inacabadas. As obras mais conhecidas são A Última Ceia e Mona Lisa. Mona Lisa. A obra também é conhecida como Groncola, que pode significar Mulher Alegre. Encontra-se exposta no Museu de Louvore. Michelangelo, considerado um dos maiores representantes do Renascimento italiano. Suas obras colocaram o ser humano como centro do universo. A criação de Adão simboliza a figura do primeiro homem, Adão. Teto da Capela Sistina, Michelangelo. Considerado uma pintura da obra renascentista, suas obras mais famosas da história da arte. Donatello. São Jorge, uma obra feita para a igreja florentina. São Jorge matando o dragão é o primeiro exemplo de renascimento cívico, que torna-a famosa. A estátua de bronze de Donatello é famosa como a primeira obra de bronze fundida sem suporte durante a Renascença. Tiziano, pintor italiano considerado um dos principais representantes da escola veneziana de Renascença. Morte de George. Terminou várias obras inacabadas do seu mestre, a Assunção da Virgem, marcada por influência de Georgina. Tiziano foi contratado para pintar o altar da Basílica de Santa Maria Gloriosa, uma das maiores igrejas de Veneza.